Salve, família! Esqueça tudo o que você sabe sobre os grandes nomes do submundo. Antes de Escobar ou El Chapo sequer sonharem com o poder, existia um fantasma que transformou a fronteira mexicana em seu quintal e fez das autoridades seus funcionários particulares. Enquanto seus sucessores terminavam em celas ou desapareciam, ele viveu como um rei, sem jamais ser preso. Como ele conseguiu ser o único capo mexicano a sair invicto sem nunca pagar por seus atos? Hoje você vai conhecer a história de Juan Nepomuceno Guerra. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e vire membro para apoiar meu trabalho. Bora pro vídeo. Sua ascensão teve início no comércio clandestino de destilados na era da proibição americana, culminando em sua coroação como o soberano absoluto de Matamoros, uma região onde sua vontade se sobrepunha a qualquer constituição. Dentro de seu estabelecimento mais conhecido, ele tinha o poder de dar um fim definitivo a qualquer opositor na frente de todos, sem jamais ser questionado. O segredo? Ele mantinha o alto escalão do governo e as forças de segurança sob seu total controle. O contraste é o que mais impressiona. Enquanto aqueles que tentaram seguir seus passos, inclusive parentes próximos, foram capturados ou silenciados pelo sistema, este homem manteve a fachada de um influente magnata até o fim de seus dias. Mas qual era o seu segredo? Como o mentor por trás de um dos grupos mais influentes e temidos do planeta, o estrategista que formou uma parceria com Al Capone para dominar o mercado proibido de álcool, conseguiu o que parece impossível. Ele ergueu um domínio colossal, governou por gerações e encerrou sua jornada em liberdade, sem nunca prestar contas à justiça. Para compreender a figura de Juan Nepomuceno Guerra, precisamos primeiro mergulhar no cenário da fronteira entre o México e os Estados Unidos, no início do século passado. Nascido em julho de 1915, em Matamoros, Juan cresceu em um ambiente moldado por uma simples linha geográfica, o Rio Grande. Enquanto para a maioria, aquilo era apenas uma barreira natural, para ele e sua família, aquelas águas se transformariam em uma verdadeira rodovia para negócios altamente lucrativos, porém, fora dos radares oficiais. O grande divisor de águas na vida dele veio de uma decisão tomada a milhares de quilômetros dali, nos gabinetes de Washington. Em janeiro de 1920, entrava em vigor a famosa Lei Seca. Praticamente do dia para a noite, a fabricação e o comércio de bebidas alcoólicas foram banidos em solo americano. O resultado? Uma nação inteira continuava com sede, e a fronteira sul passou a ser a principal fonte para abastecer esse mercado sedento. Para jovens visionários e com muita audácia, como Juan e seus irmãos, aquela proibição não era vista como uma barreira legal, mas sim como um convite irrecusável para construir um império. O funcionamento era prático, mas gerava lucros astronômicos. Os irmãos Guerra carregavam seus veículos com o estoque proibido no lado mexicano e atravessavam o rio, geralmente sob o manto da noite, para realizar as entregas no Texas. Mas a viagem de volta era igualmente valiosa. Eles nunca retornavam de mãos vazias. Os dólares subiam para o norte, enquanto produtos cobiçados no México, como pneus, roupas e eletrodomésticos, desciam para o sul. Essa prática de intercâmbio clandestino era frequente na região, mas os Guerra elevaram o patamar do jogo. Eles não eram apenas transportadores, eles estavam fundando uma verdadeira corporação. Desde cedo, Juan Nepomuceno revelou um talento natural para a logística e, principalmente, para a arte da influência. Ele compreendeu que o sucesso não dependia apenas da coragem de atravessar a fronteira, mas sim de garantir que os olhos de quem deveria fiscalizar estivessem voltados para outra direção. Foi assim que ele começou a costurar uma teia de contatos com oficiais locais, agentes da alfândega e figuras políticas. Para Juan, cada acordo firmado não era um gasto, mas um investimento. Cada apoio comprado era mais um tijolo na muralha de proteção que ele erguia ao seu redor. A Lei Seca chegou ao fim em 1933, e com ela, muitos que viviam do comércio clandestino quebraram.
Mas para Juan Nepomuceno Guerra, isso foi apenas um sinal de que era hora de evoluir. Ele já conhecia o sabor da influência e das altas cifras. Com as rotas traçadas e os contatos na palma da mão, ele diversificou seus negócios, assumiu o controle de casas de apostas, estruturou um esquema de veículos vindos do Texas para o mercado mexicano e logo expandiu para o mercado de heroína. Seu quartel-general era o restaurante Piedras Negras, em Matamoros. Aquele endereço se tornou o coração pulsante de todas as operações da região. Não era apenas um local para refeições, era seu escritório e seu tribunal particular. Ali, ele recebia desde figuras políticas até chefes de segurança e grandes empresários. Guerra estava em metamorfose. Ele deixou de ser um simples operador de fronteira para se tornar uma autoridade paralela que resolvia conflitos e ditava as regras. Quem quisesse prosperar em Matamoros precisava do seu aval. Ali, diante de todos, nascia a figura do padrinho. Enquanto Juan Nepomuceno Guerra consolidava seu domínio na fronteira, no norte, figuras como Al Capone estampavam as manchetes dos jornais. A mesma lei seca que serviu de berço para os negócios de Juan também catapultou a máfia de Chicago ao status de lenda, e não demorou para que essas duas trajetórias se cruzassem. Em busca de novos fornecedores, além da fronteira sul, o famoso gangster encontrou em Guerra o parceiro estratégico ideal. Desse encontro, nasceria uma parceria tão lucrativa quanto lendária. A operação era um reflexo da inteligência tática de ambos. A organização de Guerra, com seu controle total sobre Matamoros, assumia a parte mais delicada e arriscada do trajeto: garantir que o estoque de uísque e tequila atravessasse o Rio Grande e chegasse com segurança ao Texas. Uma vez em solo americano, a estrutura de Al Capone assumia o comando. Utilizando uma rede complexa de distribuidores e pontos de apoio, eles transportavam o produto até os estabelecimentos exclusivos de Chicago, onde um público ávido pagava valores altíssimos. Guerra era o garantidor da origem, Capone o mestre da entrega final. Era a sociedade perfeita entre o rei da fronteira e o imperador de Chicago. Essa experiência ao lado de grandes nomes serviu como uma escola valiosíssima para a Guerra. Ele observou e absorveu a estrutura das grandes organizações, compreendendo a importância da hierarquia e, acima de tudo, a necessidade de manter uma fachada de respeito. Enquanto outros líderes da época buscavam os holofotes, Juan Guerra seguiu o caminho oposto. Começou a cultivar meticulosamente sua imagem em Matamoros. Ele passou a ser visto como um próspero e respeitável homem de negócios. Juan reinvestiu os lucros de suas operações em empreendimentos totalmente oficiais, como fazendas, restaurantes e propriedades imobiliárias. Com o tempo, ele se tornou um pilar da comunidade, um benfeitor que gerava empregos e estendia a mão aos mais necessitados. Essa dualidade foi a peça-chave para sua longevidade. Para o público e para a sociedade, ele era o respeitado Dom Juan. Mas nas sombras, ele continuava sendo o padrinho, o líder incontestável de todas as movimentações na fronteira chica, a faixa de terra em Tamaulipas, que ele transformou em seu domínio particular. A influência de Juan Guerra não se limitava ao submundo. Ele entendeu cedo que o poder real não está no uso da força, mas sim nas conexões políticas. Com uma visão estratégica, ele passou a apoiar campanhas de prefeitos, deputados e governadores, posicionando até membros da própria família em cargos estratégicos. Seu irmão, Roberto, tornou-se funcionário do Estado, e seu filho chegou à prefeitura de Matamoros nos anos 80. Cada aliado em postos oficiais funcionava como um seguro de vida, uma garantia de que o sistema jamais o alcançaria. Sua rede de proteção subiu até as esferas mais altas do poder regional, mantendo laços estreitos com figuras políticas influentes da época. Essa blindagem de respeitabilidade lhe conferiu uma autonomia quase absoluta. Com o tempo, histórias sobre seu temperamento implacável começaram a ganhar as ruas. Relatos contam que ele teria resolvido disputas pessoais de forma definitiva dentro de seu próprio estabelecimento, e até um trágico incidente envolvendo sua esposa, a atriz Glória Landeiros, foi oficialmente arquivado sem maiores consequências. O fato de tais episódios não gerarem repercussão legal enviava uma mensagem clara. Juan Nepomuceno Guerra estava em um patamar
onde as regras comuns não se aplicavam. Ele se estabeleceu como o soberano absoluto de Matamoros, muito antes do comércio de substâncias transformar completamente o cenário da região. Por décadas, Juan Nepomuceno Guerra foi o arquiteto de um sistema perfeito: bebidas, tabaco, veículos. Se algo cruzava a fronteira, ele recebia o seu pedágio. Mas havia uma barreira invisível que ele jurou nunca atravessar: o comércio de entorpecentes. Para o velho padrinho, aquilo não era apenas arriscado. Era um imã de problemas que traria agências internacionais batendo à sua porta. No entanto, o pragmatismo de Juan começou a ser testado quando ele viu os novos livros de contabilidade. Ele percebeu que um único carregamento dessa mercadoria de alto valor rendia mais do que 1.000 caminhões de uísque atravessando o rio. O lucro não era apenas maior, era de outro planeta. A resistência deu lugar à estratégia. Juan não entrou nesse mercado como um amador. Ele aplicou a mesma logística impecável que o tornou lendário. Ele percebeu que, se já controlava as rotas, os policiais e os políticos, o que mudava era apenas o conteúdo das caixas. Foi o cheiro do lucro absoluto que o fez recalcular a rota. O padrinho entendeu que, em um mundo que estava mudando rapidamente, ou ele dominava essa nova fonte de riqueza, ou seria engolido por ela. Foi nesse cenário que surgiu uma nova força dentro do clã Guerra: seu sobrinho, Juan Garcia Ábrego. Ele pertencia a uma geração diferente, mais ambicioso, mais ousado e sem os mesmos receios de seu tio. Nos anos 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, o chamado chefe dos chefes, conseguiu algo inédito: unificou os principais operadores do país para fundar uma organização hegemônica. O sistema de Gallardo era baseado no controle total das praças, os territórios estratégicos de fronteira. E nesse plano mestre, a Praça de Matamoros, o domínio pessoal de Guerra, era a peça mais valiosa do quebra-cabeça. Ábrego enxergava na aliança com Gallardo com os produtores do Sul a oportunidade de elevar os negócios a um nível global. Eventualmente, o veterano padrinho acabou cedendo, mas a relação com a organização de Félix Gallardo sempre foi marcada pela tensão. Graças às suas poderosas conexões, que diziam chegar até o alto escalão da presidência, Guerra foi um dos poucos que conseguiu agir de forma independente e sair ileso. O acordo inicial era simples: a estrutura de Guerra forneceria apenas o serviço de logística e transporte em troca de uma comissão, tratando aquela nova carga valiosa como se fosse apenas mais uma caixa de mercadoria comum. Foi um erro de cálculo monumental. O retorno financeiro gerado por esse novo mercado superou qualquer previsão. Os parceiros internacionais, impressionados com a eficiência da Rota do Golfo, mudaram a forma de pagamento. Em vez de dinheiro vivo, passaram a oferecer até metade da própria mercadoria como pagamento. A organização deixou de ser apenas uma transportadora para se tornar sócia dos maiores players do mundo. Ali, o grupo de Matamoros passava por uma transformação definitiva. Com a queda de Félix Gallardo em 1989, seu império se fragmentou, criando um vácuo de poder que Juan Garcia Ábrego aproveitou de forma implacável. Ele assumiu o controle operacional e mudou as regras do jogo. Onde o velho Guerra era discreto, Ábrego era ostensivo. Onde o padrinho preferia o acordo ao confronto, o sobrinho não hesitava em usar métodos extremos. Sob seu comando, o Cartel do Golfo tornou-se uma organização muito mais visível e temida, levando Ábrego a ser o primeiro do seu tipo a figurar na lista dos 10 mais procurados pelo FBI em 1995. Enquanto isso, Juan Nepomuceno Guerra observava tudo da lateral. Ele viu o negócio que fundou se transformar em uma das engrenagens mais temidas do planeta. Mas, enquanto o sobrinho se tornava sinônimo de alerta internacional, o velho patriarca desfrutava de uma aposentadoria confortável. Ele vivia exatamente como sempre afirmou ser, um próspero empresário de Matamoros. Passava seus dias em suas fazendas ou em seu lendário restaurante, cercado pela elite local. Ele era um patriarca intocável. Seu passado era um segredo que todos conheciam, mas ninguém ousava pronunciar. Sua armadura de influência mostrou-se impenetrável. Apesar de ter fundado uma das organizações mais longevas da história,
Juan passou apenas poucas horas sob custódia em toda a sua vida. No México, nunca enfrentou uma acusação grave pelos negócios da nova era. Mesmo a captura de seu sobrinho em 1996 não o abalou. Naquela altura, a organização já havia evoluído e novos líderes, como Osiel Cárdenas Guillén, assumiam as rédeas, levando o grupo a níveis de agressividade ainda maiores, com a criação de braços operacionais temidos. O fundador parecia uma relíquia de outra época. Em 1996, em um último ato de audácia, ele concedeu uma entrevista ao New York Times. Sentado em seu restaurante, o idoso negou qualquer ligação com o submundo. "Sou um homem de negócios", declarou calmamente. "Meu foco sempre foi a agricultura e a pecuária. Foi a performance final do papel que ele interpretou a vida inteira." Finalmente, em 12 de julho de 2001, Juan Nepomuceno Guerra faleceu aos 86 anos, devido a causas naturais. Por fim, ele partiu em sua própria cama, como um cidadão de prestígio, e não em uma cela ou em um confronto, como a maioria dos que o sucederam. E se você quer entender as origens de todo esse sistema e conhecer a história de Juan Mata Ballesteros, o articulador que conectou os continentes e revolucionou a logística que El Mayo viria a herdar, eu preparei um vídeo completo sobre ele. O link está aparecendo aqui na tela agora. Não se esqueça, se este conteúdo agregou valor para você, deixe seu like, fortaleça o canal com o seu hype e inscreva-se para não perder as próximas investigações. Até a próxima!